Como passaram da tarde para agora, da manhã para agora? Espero que muito bem. Vamos começar nos cumprimentando. Aproveite para olhar para a pessoa que está ao seu lado e dar um abraço. Talvez você tenha que se movimentar um pouquinho agora, mas cumprimente as pessoas que estão aí pertinho. Se você der 5 abraços, já vai ser joia. 5 abraços, 5 saudações cristãs. Não se limite a dizer boa noite. Vá além disso. Dê uma palavra assim cristã, uma expressão de louvor e de gratidão a Deus. Quando você terminar de abraçar aí as pessoas, pode se sentar. Nós estamos vindo de uma pegada assim de apresentação de bebês todas as manhãs. E como a família do Arthur e da Isis queria apresentar o bebê hoje, então teve que ficar para a noite, porque de manhã já tivemos um bebê. Domingo de manhã teremos outro bebê. E assim vai o povo de Deus povoando a terra, ganhando vários filhos, graças a Deus. Quero chamar o casal, o Arthur e a Isis, que tragam o Henrique para nós orarmos, agradecermos a Deus por ele. Os familiares que estiverem presentes podem vir também e nós vamos louvar e engrandecer o nome de Deus pela vida do Henrique, por essa família tão querida, que Deus abençoe. A avó paterna vai entoar um louvor a Deus. Então a gente vai acompanhar essa canção e logo em seguida o Arthur vai orar e depois eu também orarei ao Senhor, mas vamos ter esse momento de louvor e de gratidão a Deus. Parece que foi outro dia que nós apresentamos o Arthur e está o Arthur aqui apresentando o filhinho dele. É uma grande emoção esse momento para nós todos, os familiares, os avós. Irmãos, todos nós, eu creio que todos nós temos um hino predileto. Um hino de um momento de emoção que fica guardado. E o Arthur, ele escolheu um hino, juntamente com a Isis, para nós estarmos cantando agora, louvando ao Senhor, porque todos os hinos são para louvar o Senhor. E nesse momento ele escolheu, toda a natureza, é do Inário para o Culto Cristão, e ele fala do Criador e a sua criação. Fala das flores, fala dos frutos, e também fala do Henrique, né, que é também criação do Senhor. Vamos então ouvir? Fala do meu Deus, árvores e frutos são todos seus, o céu, o mar e as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo eu paro pra pensar. Eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Fala do meu Deus, árvores e frutos são todos seus, o céu, o mar e as flores e a noite de luar. Sempre que os contemplo eu paro pra pensar.
céu viver. Vamos ficar em pé para orarmos. Primeiro, Arthur, você vai orar pelo seu filho e logo em seguida eu vou orar por ele. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado pela vida nossa, Senhor, nosso casamento. Senhor, obrigado que o Senhor tem nos ajudado até aqui, Pai. Te entregamos a vida do Henriquinho, Pai. Tu sabes o quanto foi difícil para ele estar aqui, Senhor, mas o Senhor fez um milagre, Pai. Que ele possa, assim como nós, crescer na igreja, Senhor, ser feliz aqui, Senhor, quem sabe encontrar a futura esposa aqui também, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu ficar melhor eu segurar o seu Henrique. Já me avisaram que ele pesa 20 quilos, brincadeira. Você fica do meu lado, Isis e Arthur. Vocês já viram que esse menino nasce só com um detalhezinho que a gente precisa orar muito por ele. Vocês perceberam o que é? Vocês viram o time do menino? Perceberam? Vamos orar dobrado. Tá bom? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, primeiramente pela vida. Nós acabamos de ouvir uma canção que diz que toda a natureza, toda ela, declara o poder, declara o amor, declara a glória do Senhor. E Pai, neste momento, nós reconhecemos na vida do Henrique o poder, a glória e o amor do Senhor. Sabemos, ó Deus, que a vida é um milagre do Senhor. Nenhum ser pode dar vida a si mesmo. Por isso, olhando para o Henrique, nós sabemos que ele é obra das tuas mãos. E agradecemos, porque o Senhor presenteou o Arthur e a Isis e toda a família com esse bebê tão bonito, saudável, inteligente. E Pai, nós pedimos que a semelhança do que aconteceu com Jesus Cristo, que o Henrique cresça em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Peço pelo Arthur, que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe dê a sabedoria para cuidar do seu filhinho, que o Senhor dê a ele também a saúde, dê a ele a provisão material, e que o Senhor dê ao Arthur tudo o que precisará para educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Também, meu Pai, coloco em tuas mãos a Isis, que o Senhor abençoe a tua serva, que agora tem uma missão tão especial de ser mãe, que o Senhor dê a ela sabedoria, dê discernimento, e dê a ela, Pai, tudo o que precisará para cuidar do seu filhinho, e também para educá-lo nos caminhos do Senhor. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe e guarde o Henrique. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ele e tenha misericórdia dele. E que sobre ele o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. O que aconteceu, Henrique? Foi a brincadeira que eu fiz com ele. Desculpem. Vamos devolver para a mãe. Pronto, parabéns. Olha, eu nunca mais vou brincar, porque criança leva a sério as coisas. Vocês perceberam? Ele levou. Deus abençoe toda essa família querida. Vamos continuar louvando
e engrandecendo o nome do Senhor. Queridos irmãos, é muito bom apresentar um bebê. É uma coisa muito gostosa. Mas também nós temos motivos para agradecer nessa noite, além da vida do Henrique, que é agradecer pela vida do pastor Guilherme, porque nessa semana ele completou mais um ano de vida. Então nessa noite nós iremos tributar a Deus toda a honra e toda a glória, e louvor ao nome dele, e gratidão também pela vida do servo dele, que ele separou para estar conosco, para poder conduzir o rebanho de Deus aqui conosco. Então, nesse culto nós teremos várias interações de louvor a Deus, para a honra e glória dele. Quero convidar você a estar participando conosco nesse culto ao Senhor. Vamos louvar. Estamos hoje aqui para exaltar teu nome, dizer que és fiel, misericordioso. Damos-te glória, damos-te honra. Tudo que somos vamos dar, com mãos erguidas te adoramos. Damos-te glória, damos-te honra. Tudo que somos vamos dar, com mãos erguidas pra te adorar. Viemos te buscar e contemplar tua face, tua graça celebrar, louvar-te por tuas bênçãos. Damos-te glória, damos-te honra. Vamos dar, com mãos erguidas te adoramos. Damos-te glória, damos-te honra. Com mãos erguidas pra te adorar, te adorar. E não há um motivo a mais, não há, a não ser glorificar, pois tu és digno de louvor. Nossas vidas vamos dar, sacrifício vivo dar, santo e agradável ao Senhor. Damos-te glória, damos-te glória, damos-te honra. Tudo que somos vamos dar, com mãos erguidas te adoramos. Damos-te glória, damos-te glória.
Senhor, ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? O teu caminho, ó Deus, e em santidade. Que Deus é grande como nosso Deus. Pois o Senhor é Deus grande, o Rei grande acima de todos os deuses. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos todos ficarmos em pé e cantarmos louvores ao Deus, nosso Deus, exultando o seu nome. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada. Louve ao Senhor, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, com tudo Jesus pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai. Graças a Deus, o nosso Deus merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. E como vocês já sabem, hoje nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, em gratidão pela vida do pastor Guilherme. Isso nos enche de alegria, porque o nosso Deus é um Deus de alegria. E todo aquele que está firmado no Senhor é feliz, é bem-aventurado. Os seus caminhos são abençoados, porque ele está junto ao Pai, ele está junto de Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica da palavra de Deus. Eu convido a todos a recitarmos juntos o Salmo 1, versículos 1 e 2, que fala justamente dessa pessoa
que está firmada no Senhor. Vamos juntos, todos, bem forte, para recitar esse versículo? Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. Nós vamos cantar também sobre isso. E aqueles que são bem-aventurados clamam para que o povo seja curado em nome de Jesus. Vamos juntos? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o seu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sai desta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sai desta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sai desta nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos falar agora da santidade do Senhor. Aquele que está perto do Senhor é o que intercede pelo mundo, porque nós somos bem-aventurados. E agora nós vamos cantar. Só Deus é santo. Vamos juntos? Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais forte, vamos lá? Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sai desta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus,
se assentar. A igreja adora o Senhor. A igreja clama por aqueles que ainda não conhecem a Deus. E não só clama, mas proclama esse Deus. E é isso que nós fazemos aqui nesta noite. Não só nessa noite, mas durante toda a nossa vida. E você que nos visita nessa noite, nós queremos dizer que tem uma equipe aqui na igreja preparada para te receber, que quer te identificar, quer te dar um presente muito legal. Depois do culto, procure os irmãos que estão com um jaleco vinho. Esses irmãos estão aqui representando a igreja, para te apresentar a igreja, para te receber aqui no nosso meio. E se por um acaso, você que está aqui nos visitando, está nos vendo aqui, olha para o lado, veja as pessoas que estão do seu lado. Esses são servos do Senhor. Se você encontrar com eles durante a semana, no transporte público, no trabalho, na faculdade, na academia, porque nós somos filhos de Deus e servos de Deus em qualquer lugar que nós estamos. Então, procure a gente, fale com a gente. Nós estamos aqui para servir a Deus e mostrar esse Deus para você. Nós queremos fazer isso com muita alegria. E só te explicando, o culto de hoje não é para o pastor Guilherme, o culto é para Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Guilherme, pela vida da sua família, pela sua saúde, pelo seu amor, pelo ensino da palavra. Essa igreja tem que ser grata a Deus pelo seu pastor por causa disso. Porque ele ama a palavra de Deus e estuda a palavra de Deus. E os irmãos sabem muito bem, porque nós somos abençoados com isso. Todos os domingos, quarta-feiras, nós podemos desfrutar da palavra de Deus através do nosso pastor. Agradeçam a Deus pela vida do seu pastor. Mas todo aquele que é chamado pelo Senhor para uma obra, ele tem alguns receios no coração. E esses receios no coração só são confirmados a partir de um chamado que ele recebe. E Deus, quando convoca o seu servo, ele dá paz ao coração do servo. E nós sabemos que essa paz que o pastor Guilherme tem, é o Senhor que dá a ele. Por isso nós devemos ser gratos a Deus e honrar o nosso pastor. Sermos obedientes, sermos amigos e parceiros dele. Quanto ao chamado, nós lemos que bem-aventurado é aquele que anda próximo ao Senhor, aquele que está firme no Senhor. E esse que anda junto a Deus, ele espalha essa bem-aventurança por onde ele está. Sabe por quê? Porque em Isaías 32, versículo 2, diz o seguinte: como ribeiros de água em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta, o Senhor te guiará continuamente e te fartará em lugares áridos. Essa é a mensagem que nós temos para o pastor Guilherme nessa noite. Porque como que ele vai espalhar essa vida bem-aventurada? Porque o Senhor o guia. O Senhor está junto dele. E o Senhor está junto de nós. Por isso, quando Deus nos escolhe para o seu serviço, nós devemos cantar com alegria, que Ele nos capacita. Nós vamos cantar sobre isso. Quando Deus escolhe alguém, Ele abre os caminhos. Vamos juntos? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer.
custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Agora as vozes femininas vão cantar essa primeira parte. Vamos lá? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Os homens, quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Todos juntos? Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Amém. Uma das formas que nós, crentes em Jesus, manifestamos a nossa gratidão a Deus quando recebemos as bênçãos dele na nossa vida é através da oração. E o pastor Guilherme, no dia 22, fez aniversário. E sabe o que é bacana, pastor? Que Deus deu a você, ao irmão, a sua família, a nós, não apenas o dia 22, mas 365 dias para festejarmos, comemorarmos a Deus pela vida que Ele tem dado ao irmão. E nós queremos agradecer a Deus pela vida do irmão e da família. Eu quero convidar o pastor Daniel que venha aqui orar. E quero convidar o senhor, a família Jimenez, que venha aqui à frente. Nós iremos orar agradecendo a Deus pela vida do irmão, da família, através da oração do pastor Daniel. Privilégio, uma grande alegria participar desse momento especial na vida do Guilherme. Comecei a estudar com o pastor Guilherme em 1988. Quando a gente tem essas memórias, né, pastor? Porque a gente já passou dos 15, 16 anos. E o que é bonito nesse momento para mim é que nesse tempo que a gente vê tanta gente talentosa, bonita, falando bem, a gente sabe que o pastor Guilherme não é só isso, né? Vocês conhecem, não preciso dizer aqui as qualidades dele, porque a igreja praticamente todos os dias vê os talentos, os dons que Deus lhe deu, a dedicação que ele tem, mas é gostoso ver principalmente o caráter. O pastor Guilherme já lá em 1988 era essa pessoa que a gente via que andava com Deus. Nas suas atitudes, no relacionamento lá com os nossos colegas, o pastor Guilherme não tem aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, é diferente? Você já sentiu isso com alguém? O pastor Guilherme era um desses
desses nossos colegas lá, com quem Deus nos deu o privilégio de conviver ao longo de 4 anos. Então, depois de, não acredito que eu vou dizer isso, quase 30 anos, 88 para 2015 são quase 30 anos, a gente vê o pastor andando da mesma forma com Deus, agora com a irmã Nívia, que foi também a nossa colega, o Júnior, a Maria Laura, e vê que eles andam com Deus, são abençoados por Deus e, acima de tudo, nos abençoam com suas vidas. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus o privilégio de estar sendo pastoreado pelo pastor Guilherme, esse amigo, e que Deus siga abençoando a sua vida e muitos anos de vida para você. Senhor Deus querido, muito obrigado por esse grande privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos aqui nesta noite, te louvando, te bendizendo, te adorando por tantas coisas boas que o Senhor já fez por nós, e sem dúvida que a maior delas foi nos ter tirado das trevas e nos colocado no reino da luz. Isso por causa da sua maravilhosa graça. E agora, de maneira muito especial, eu te agradeço pela vida do Guilherme, porque ele tem sido alguém que conhece o Senhor, alguém que anda com o Senhor, e isso é muito bom. A vida dele tem sido um estímulo para que nós também desejemos conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo através de um relacionamento próximo com Ele. Que o Senhor siga então abençoando a vida do Guilherme, dando paz, dando alegria, dando saúde, dando sabedoria, para junto com a Nívia, com o Júnior, com a Maria Laura, que eles continuem, ó Deus, a aprender, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará, porque o Senhor há de ser cada vez muito bom na vida desta querida família. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor deu ao pastor Guilherme, e que esta igreja cada dia saiba amá-lo, reconhecê-lo, recompensá-lo, porque ele anda com o Senhor e tem ajudado a igreja também a aprender a fazer isso. Muito obrigado pela vida dele e pela amizade que nós temos. Nós oramos assim agradecidos e confiados no nome de Jesus. Amém. Alguns dias atrás, eu e irmã Nívia estávamos conversando para ver quem nós iríamos convidar para pregar no aniversário do pastor Guilherme. E aí, nos deparamos com uma situação bem interessante. Quem nós iremos convidar? Um grande amigo do pastor Guilherme, alguém que ele aprecia, alguém que inspira ele.
E aí veio logo ao nosso coração o nome de uma pessoa que eu quero convidar esse pregador que vem aqui à frente, alguém conhecido pelo pastor Guilherme. O pastor Guilherme vai gostar. Pastor Lourenço Estelho Rega, querido pastor, amigo, diretor da Faculdade Teológica Batista aqui de São Paulo, que na faculdade é o chefe do pastor Guilherme, ou seja, é o chefe do meu chefe. Então não tem como dar errado esse nome. Pastor Lourenço, ele não vai achar, não vai reclamar comigo. Não vai não, né? Pastor Lourenço, é uma honra tê-lo aqui, como Obrigado. sempre. Que Deus o abençoe e continue te usando de maneira Muito muito obrigado. especial. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado. entre nós. Deus Obrigado, abençoe, Fernando. pastor. Para mim foi uma honra, Guilherme, pastor Fernando ter convidado para vir nesse momento aqui. Primeiro pela nossa amizade já há um bom tempo, não só entre nós dois, mas Nívia também com Givanilda, minha esposa, que já os irmãos conhecem, está aí, eu gostaria que ficasse de pé. E então para mim foi uma honra muito grande poder vir aqui, pela nossa amizade, muito mais também pela sua lealdade a Deus, seriedade de ministério. Eu vejo que enquanto muita gente vai atrás de igrejas que sejam culto show, na realidade, quando vem ouvir a palavra com você aqui, é a palavra de Deus com seriedade. Mas tem uma palavra prática para a vida. E os boletins semanais sobre liderança que você sempre manda para cada um de nós, que nos dão lições muito preciosas para a prática em si da liderança. E há hoje, creio que até uma necessidade muito grande no ministério de líderes como você que possam ajudar pessoas e possam ajudar outros líderes a poderem ter sucesso no seu trabalho. Não sucesso pessoal, mas sucesso em resultado, em construção de vidas. Aliás, esse é o nosso trabalho no ministério, construir vidas, transformar vidas, ser úteis e nos gastarmos nesse processo. Claro que, como é que eu ia agora tentar encontrar uma maneira de trazer uma mensagem para a igreja que pudesse também estar representando algo de você. Então, aí está, a igreja já colocou, a alegria nossa de cada dia, né? É uma paráfrase do que diz o sermão de Jesus, o sermão, a palavra de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Na oração em si. Então eu digo a alegria de cada dia. Por que alegria de cada dia? Porque você olha no Facebook, olha nas fotos do pastor Guilherme, ele sempre está sorrindo, né? Agora mesmo ele está sorrindo. Então, é claro que no ministério a gente tem pressões diversas, dificuldades, inúmeros desafios, e isso é natural em diversas atividades ou em quase todas as atividades. No ministério, mais ainda, porque há um mix muito grande de emoções que nós temos de ter, às vezes de manhã visitando um casal na maternidade, mais à tarde alguém que sofreu um acidente, depois muitas vezes até um funeral. Então é um mix muito complicado de emoções que a gente tem que aprender a lidar no ministério. Mas a alegria é algo que mobiliza uma pessoa, e eu vejo isso sempre no Guilherme, né? Sempre a alegria dele expressa na sua palavra. E eu poderia acrescentar, inclusive, sempre uma visão otimista das coisas, né? Então, mas eu preferi ficar com a palavra alegria, porque senão nós íamos demorar para sair daqui hoje, né? Se pudéssemos falar também da visão otimista, porque às vezes as coisas estão meio turbulentas e o pastor Guilherme dá uma palavra, não, vamos caminhar, vamos prosseguir, isso é só um lado da história, né? Mas isso é mobilizado pela alegria. Para início de conversa, vamos entender que nós vivemos hoje num mundo com uma neurose coletiva. É muito complexo o mundo de hoje. Você sai na rua, outro dia eu estava ali perto do shopping Ibirapuera, estava sem meu carro, tive que
numa emergência, ir num certo local lá, e depois tinha que pegar um táxi. E como me senti inseguro, ali, Zona Sul, me senti inseguro na rua até achar um táxi. Foi muito difícil. E depois você entra no táxi, você não sabe o que vai acontecer. No meu caso, eu peguei um motorista que acho que fuma o dia inteiro dentro do carro e foi difícil chegar até em casa. Mas eu pedi para ele desligar o ar-condicionado e abaixei os vidros um pouco. Então você vive numa neurose e no Rio de Janeiro agora a situação que se tornou comum é esfaquear pessoas. Qualquer coisa que você vai fazer em São Paulo, que você tem que atravessar certas avenidas como a Paulista, por exemplo, você não sabe se vai poder ir com rapidez. Porque sempre há movimentos com pleitos diversos, tendo em vista a situação geral do país. Então as pessoas já não mais conseguem ver alegria na vida. Só a pressão. Eu passei um período bem difícil, um período longo que a gente está passando ainda de recuperação, que eu tive um descolamento da minha retina do olho direito, tive que ficar em casa depois da cirurgia, uma cirurgia bem delicada, por 15 dias com a cabeça 90% inclinada para o lado de cá. Imagine, Guilherme e eu tendo que fazer isso, tendo toda essa vida minha ativa e agitada. E a única coisa que eu podia fazer, não dava para ler direito, era assistir documentários na televisão, alguns programas, e muitas vezes noticiários. E chegou uma hora, eu disse para minha esposa, olha, não quero mais ouvir noticiários. Porque não dá, é impossível. Você, se puder fazer uma seleção do tipo de notícias que você vê na televisão, parece que o mundo é um caos. Vamos arrumar aqui nosso cantinho aqui mesmo, ou dentro do nosso apartamento, nossa casa, e ficar lá o dia inteiro. Porque realmente vivemos uma neurose coletiva. E ai de nós, se sem querer dermos uma buzinada do carro a mais na rua em si, na avenida em si. Na estrada, pior ainda. Eu e minha esposa sempre pegamos a estrada, geralmente Fernão Dias, e vamos com todo cuidado, com toda paciência, e sempre com tempo muito sobrando, porque o trânsito é horrível. As pessoas parecem que estão armadas, prontas para qualquer coisa. Isso me leva também a pensar na incerteza do futuro. Eu dou atendimento como coach, e essa semana eu estava atendendo uma pessoa, e a grande luta deste jovem era com relação ao futuro. E eu disse para ele, poxa, então você tem um problema igual ao meu. Quem tem certeza do futuro? Nós não temos. O máximo que podemos cuidar é o hoje, é o agora. Ele construirá o futuro. Mas a incerteza do futuro é muito maior do que só a individual. Nós hoje estamos vivendo uma situação econômica no país que já começa a trazer consequências gravíssimas. Eu me lembro que no Dia das Mães, no sábado anterior, a televisão mostrou assustada, o jornalista mostrou assustado, que a rua 25 de março estava quase toda vazia. Eu fui na Livraria Cultura e nós, pastores, né, Guilherme, né, Fernando, não tem jeito, livraria é um negócio complicado, né? Mas eu fui na Livraria Cultura aqui do Shopping Bourbon e tenho ali os vendedores amigos meus que me atendem, e a loja cheia, lotada. Eu disse, olha, eu não achei livros de coach que eu queria comprar aqui e tal. Ele falou, olha, eu vou te contar um segredo. Os proprietários da loja estão comprando apenas livros que são encomendados. Não dá para repor estoque. A venda caiu drasticamente. Você está vendo esse povo todo aqui? Fica na lanchonete, folheando livros, batendo papo. Percebem onde isso vai dar? Desemprego no próximo semestre, nesse semestre já muito grande, cortes que tem havido no orçamento que vão refletir na vida do dia a dia, no comércio, empresas sem saber o que vai acontecer. Em outras palavras, nós não temos nem segurança do futuro. E no mundo, cada pessoa vai buscando o seu próprio caminho. Eu
muitas vezes fico olhando aquela multidão de pessoas caminhando e fico imaginando o que se passa na mente de cada pessoa. Onde cada um está caminhando. Será que, já que vamos ter aí 400 quilômetros de ciclovias na cidade, será que a vida é só andar de bicicleta no fim de semana? Parece que vai resolver todos os problemas da cidade instalarmos 400 quilômetros de ciclovias. O que cuidará da nossa vida com relação ao bem-estar interno da pessoa? Não só o bem-estar físico ou externo. O que será da nossa vida assim que não pudermos pedalar, caminhar? Então, cada pessoa tem buscado o seu próprio caminho e esquece que todos nós estamos no mesmo barco. Aliás, começamos a lembrar disso quando a água começou a faltar. E vai faltar porque não está chovendo muito. Então, isso tudo me leva a pensar que parece que não há esperança no mundo. E ser cristão parece que é pior ainda porque somos sobrecarregados de uma série de obrigações. Mas temos que pensar em cristianismo, que cristianismo é muito mais do que a pólice de seguro contra o incêndio do inferno. Cristianismo é muito mais do que se preocupar com a salvação da alma. Cristianismo é muito mais do que só nos encontrarmos aqui dominicalmente. Cristianismo é muito mais do que dever. Aliás, muitos dizem, um teólogo chegou a dizer, que o Evangelho é repleto de possibilidades impossíveis. Esse negócio de dar a outra face, quando alguém bater numa face, de fato é bem difícil. Caminhar o segundo quilômetro, dar o paletó e a camisa se alguém pedir só o paletó. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é uma vida com alegria. E alegria na Bíblia é uma palavra que ocorre pelo menos 55 vezes. Um dos textos fundamentais que temos para nós cristãos é João 10:10. E o texto diz, eu vim para que tenham vida. E que tipo de vida? Vida abundante, uma vida com alegria. Isso é cristianismo. Eu tenho dito aos meus alunos de ética que nós construímos todo o nosso projeto ético no cristianismo, seja no catolicismo, seja no protestantismo, em cima do imperativo do dever de um filósofo geralmente geralmente em cima de um filósofo chamado Kant. Imperativo do dever. E cada dia que passa, pastor Guilherme, eu tenho lido a Bíblia e tenho descoberto que mais do que dever, o cristianismo é de alegria. Eu fiquei parado nesses tempos que eu não podia ler muito, então o meu tablet é bem pequenininho, só 12 polegadas. Eu tenho a Bíblia toda aqui e eu comecei a ler o Salmo 119. Estou enroscado até hoje. Prazer na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, ter alegria em te obedecer. E eu comecei então a pensar que realmente precisamos redescobrir na Bíblia o sentido da alegria, que ele é superior ao sentido do dever. Quando eu sigo a Deus por dever, eu sigo a Deus do ponto de vista legalista. E eu descobri que o legalismo tem duas motivações. A primeira motivação é querer receber de Deus alguma coisa. E a segunda motivação é não querer receber um castigo. Então nós vamos construindo um cristianismo de medo, de terror, em vez de um cristianismo de alegria. Então, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham uma vida abundante, é desde aqui na terra. Apesar das enfermidades, apesar das dificuldades, das lutas. Eu me lembro de Paulo que quando estava preso, Rubens, ele estava preso lá, mas junto com o seu colega, Silas, cantavam hinos de alegria. Você não canta hino se não tiver alegria. Estou certo ou estou errado? Não é isso? Jesus disse, deixo-vos o quê? A paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração.
nem se atemorize. Então, Jesus também nos ensina as bem-aventuranças, as felicidades, que elas são precedidas não de um deveis, mas de um sejam felizes. Bem-aventurados, felizes são os mansos, felizes são os pacificadores, os pobres de espírito. Então nós temos que repensar e reconstruir na nossa mente a ideia de viver o cristianismo. Nós construímos o cristianismo dentro da nossa cultura religiosa católico-romana, em cima especialmente da doutrina da penitência católica, cumprindo promessas. E é interessante porque, desde pequeno, eu nasci num lar cristão, meu avô foi missionário aqui no Brasil, e desde pequeno eu fui ensinado que, na realidade, eu tinha que orar a Deus, e depois que Deus respondesse, eu poderia agradecer. E sempre fiz isso. Mas um dia eu me deparei com um texto, pastor Guilherme, interessante, Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Vejam, tudo na Bíblia tem o lado invertido, né? Os paradoxos. Eu não vou estar inquieto, eu vou estar alegre. Não estejais inquietos. A palavra inquieto aqui no texto original, grego, é a mesma palavra que Jesus usa, não estejais ansiosos. Por coisa alguma. Então ela é excludente, exclui tudo, não esteja inquieto por nada. Em tudo, inclui então, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com súplicas. Súplica significa que nós já não temos mais saída. E, depois que vier a resposta, você agradece. É assim que diz o texto? Esse é o quinto evangelho, né? Súplica e ações de graça. Não há um intervalo. Entendeu? Inclusive a construção da frase no texto original é uma conjunção que já coloca de imediato. Sim, mas se Deus não responder conforme minha vontade? Simples, a minha vontade não estava certa. Só isso. Então, o que significa? Significa que nós temos também de ter com alegria um espírito de gratidão. Gratidão a Deus. Então, a vida do cristianismo primitivo era uma vida contagiante. Não era uma vida simplesmente a ser vivida por obrigações e deveres. Na doutrina da penitência católica, o que você tem que fazer? Você tem que pedir, fazer a prece, rezar, até que o santo, ou sei lá para quem você está rezando, ouça, aí você cumpre a promessa. Só que não esquece de fazer a promessa na hora que você reza. Subir a escada de joelho, ou fazer qualquer coisa. Não é assim o cristianismo bíblico, puro. O cristianismo é simples, muito simples. Orar e já agradecer, aguardar a resposta de Deus, depositando nele a sua confiança. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, diz o versículo 7. A paz de Deus, que nos traz alegria. Então a vida do cristianismo primitivo era assim contagiante. Bom, não dá para falar os 55 versículos aqui, pastor Guilherme, de alegria. Então eu fiz uma seleção de textos no livro de Provérbios. Primeiro, então eu separei aqui em alguns grupos. O primeiro grupo é alegria na vida pessoal. E aqui nós temos Provérbios 15 e 18. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E mais Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, o espírito abatido faz secar os ossos. Em outras palavras, a alegria é um fator terapêutico para a minha vida, para a minha saúde em si. Por isso é importante que no lar, nós pais venhamos a semear alegria entre os filhos. Venhamos a dialogar com os filhos. Ter um tipo de disciplina dialogal com os filhos de maneira que possa haver segurança, possa haver tranquilidade no lar. Muitas vezes, muitos lares parecem jaula. Então é necessário que a alegria na vida pessoal seja construída, e mais para frente eu vou falar sobre a família também, seja construída em cima de alegria.
Não sei se há aqui profissionais da área de saúde, médicos, psicólogos, com certeza temos. E sabem o quanto faz mal a uma pessoa viver uma vida amargurada, entristecida. Provérbios até diz: o coração alegre é bom remédio, o espírito abatido faz secar os ossos. Se nós vivemos uma vida dependente de Deus, e isso é difícil, eu confesso para vocês, mesmo sendo pastor e professor de teologia, no mundo de hoje, é difícil, porque nós vivemos essa insegurança. Mas nós, como cristãos, vamos aprendendo a vida inteira a confiar em Deus. E quando pensamos que nós já amadurecemos, temos ainda lições que Deus nos dá. Deus é um professor. Aliás, no Éden, não dá tempo de eu falar aqui, ele tem um trabalho didático muito grande com Adão, quando ele cria Adão sozinho, sem a mulher, para que ele aprendesse, por exemplo, que a solidão faz falta. A solidão não deve estar presente na vida. E sim é preciso viver uma vida de companheirismo. Então, Deus como grande didata, o grande ensinador, a cada dia Ele nos ensina. E nós, quando dependemos dEle a cada momento, a alegria vem dEle, a paz vem dEle. Eu nunca me esqueço, quando eu era jovem, estava no seminário ainda, e como o pastor Guilherme, isso foi no século passado, né? Eu encontrei um missionário argentino e ele tinha um quadro na casa dele, muito interessante, que tinha o dono de uma empresa e atrás estava dito uma sala escrito meu patrão. Eu falei, mas ele não é o dono da empresa? Mas o patrão dele é Deus e quando ele tem que tomar decisões, ele vai lá, é uma sala de oração. Quando nós dependemos de Deus, nós podemos ter esse coração alegre. Coração alegre é um bom remédio e o espírito abatido faz secar os ossos. Quando você tem dificuldade de ter alegria, chegue-se perto das pessoas que têm essa facilidade. Se contagie com as pessoas assim. É porque estar perto das pessoas, a gente se contagia com elas ou contagia as pessoas. Inversamente, o livro de Provérbios, num dado momento, diz que não se associe com o iracundo, com a pessoa que vive irada, para não se ficar que nem ela. Se associe então a quem está alegre, porque aí você fica como ela. Se associa ao pastor Guilherme. Você vai ficar alegre. Vamos avançar um pouquinho mais. Falei na família há pouco. Eu quero voltar a falar. Alegria na família. Provérbios 5:18 fala: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Isso a gente vê claramente no casal, né? Casal 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 10:1. Então a alegria, quando está presente no lar, ela acaba germinando atitudes positivas em relação à vida. Acaba germinando não só atitudes positivas, mas sucesso na própria vida em si. A família que é alegre, dependente de Deus, é uma família que vence as diversas ansiedades. É uma família que depende de Deus, mesmo nos sofrimentos, nas angústias, nas enfermidades. Como é difícil, muitas vezes, perder um parente. Como é difícil saber que você está doente. Como é difícil você ter de enfrentar exames médicos e ficar indefinidamente até que saia o resultado sem saber o que sentir. E aí um pode ajudar o outro. O lar é um ambiente central de toda a construção da sociedade. Minha esposa está terminando agora um curso de terapia familiar sistêmica e é interessante notar essa visão sistêmica da família, em que a família é um intrincado de relações e de núcleos, de nós, de conexões. E o mundo faz questão de desmanchar todos estes elos. Os meios de comunicação, inclusive, fazem isso. As telenovelas fazem isso. Há poucos dias saiu no Jornal Batista um artigo meu com o título Babilônia, : a telenovela como instrumento de construção moral e ética. Na realidade, de desconstrução, de destruição. E como as famílias são totalmente destruídas nos meios de comunicação.
E eu fico abismado quanto nós temos ali no Congresso brasileiro inúmeras prioridades a serem tratadas e vão discutir uma lei de palmada ou lei de outras situações que realmente são menos prioridade. Claro que a violência no lar, isso não pode ocorrer, mas há preocupações sérias. Mas quando a família ela é entendida como um sistema interligado, quando cada um vai se conectando. Aliás, Jesus, outro grande mestre nosso, além de Salvador e Criador nosso, e Redentor e Recuperador da nossa vida, ele mostra a igreja como um corpo, onde uma parte faz falta, todo o corpo sofre. Quando uma parte se alegra, todo o corpo se alegra em si. Assim deve ser na família também. Cada um de nós, ao construirmos nossas famílias, temos de pensar que o elemento chave está entre o amor e a própria alegria que produz o diálogo em si e a comunicação. Como é gostoso quando você pode ver seus filhos, seus irmãos, porque há muito livro que trata a relação pai e filho, filho e pai, mas não trata a relação entre irmãos. Não sei se vocês já viram isso aí. Nunca vi nenhum livro aqui no Brasil. Mas quando você vê os irmãos curtindo ficar um com o outro, assim é o lar. Seja bendito o teu manancial. Filho sábio alegra. Esse é o grande desafio que nós temos. Bem, a alegria então também pode ser compreendida na convivência. E aqui eu também indico 2 provérbios. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva boa no tempo certo. Falar em chuva em São Paulo é um milagre, né? E o olhar olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Temos um lado, as autoridades. Eu sei que é difícil você talvez querer ver a Dilma alegre, né? Eu sei que é difícil, mas nós temos de orar a Deus por isso. Para que o coração dela possa ser comovido pela justiça, pela retidão, pela verdade, pelo anseio da necessidade do povo ser atendido. Assim também os nossos governantes, nossos governadores e prefeitos. O semblante alegre do rei, de quem governa, vai significar vida. E a benevolência é como a nuvem que traz chuva boa no tempo certo. Nós sabemos o quanto estamos numa crise do país, não só econômica, social e política, crise de segurança, crise de saúde. Hospitais parecem depósito de gente, crise na área de transportes, enfim, tudo. Nós temos então, meus irmãos, que como igreja, dobrar nossos joelhos em favor da nossa nação. Não podemos pensar na nação como aquele Brasil ame ou deixe que tinha na época da ditadura, o último que sair apague a luz. Não dá para fazermos isso. Nós temos que orar, apesar de discordarmos de uma série de atitudes, inclusive em relação à ética, em relação à própria vida humana, em relação à questão de homossexualidade, enfim, em relação ao próprio distrato da família. Nós temos de orar pelos nossos governantes, para que eles sejam comovidos. Eu nunca me esqueço, pastor Guilherme, na época da ditadura, quando o reverendo Ernesto Tonini, que tem acho que hoje 101 ou 102 anos. Eu conheci na minha adolescência, quando meu avô, lá na cidade de Suzano, aliás aqui perto, ele fazia o acampamento de avivamento missionário. Um primeiro movimento no Brasil na área de missionária. E aí o pastor, reverendo Ernesto Tonini, ia lá. E nunca me esqueço, minha mãe, no fim dos cultos, levava os missionários em casa, porque a sopa, ficavam 7 dias lá. A sopa que fazia era tão rala que ela falava, não, eu preciso dar comida, pelo menos para os missionários, né? E levava. E eu então ficava adolescente ali em volta da mesa, vendo aqueles grandes líderes de Deus, suas esposas. E eu me lembro então depois que o reverendo Ernesto Tonini clamou ao Brasil inteiro, numa época, não me lembro o ano, na década de 60, me lembro que era 15 de novembro, um jejum pela pátria.
E nós hoje precisamos restaurar nosso fervor em Deus pela nossa pátria, irmãos. Não podemos continuar falando para onde vamos. Nós já sabemos para onde vamos. Caos, confusão. Vamos para uma situação imprevisível. Então a alegria na convivência vem também pela oração. Oração pelas autoridades. A oração para que nós tenhamos, como diz Paulo, dias de honestidade e de felicidade também. Eu gostaria de conclamar cada irmão, cada irmã, jovem, adulto, criança, adolescente aqui, que pegasse 1 hora por dia e orasse pela nossa nação. Orasse para que Deus provocasse uma comoção em nossa nação, muito grande, para que houvesse uma mudança de rumo, mudança positiva e alegre. Mas o texto continua dizendo, o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os nossos. Novamente aqui uma ação terapêutica. Talvez possamos até estar alertas quando estamos no meio de colegas, amigos, né? E algum colega ou amigo começa a falar só de tristeza, de você não tem alguma coisa alegre para falar? Né? Porque às vezes a gente tem essa mania, né, de só contar coisas ruins. Então, o olhar de amigo. Aliás, amigo é bem difícil encontrarmos no mundo hoje, né? Bem difícil. Eu fiz uma pesquisa entre pastores e descobri que pastores raramente têm amigos, né? Não é verdade, Guilherme? Não é, Fernando? Pastores raramente têm amigos. E eu estou agora conversando com um médico para ele escrever um novo artigo para um novo livro que nós pretendemos lançar na faculdade. E ele vai trabalhar um pouquinho sobre a saúde no ministério pastoral. É que é muito difícil, eu sei, para nós pastores termos assim tantos amigos. É bem difícil. Mas eu fico imaginando no mundo também. Como é difícil a gente ser traído por uma pessoa que a gente sempre confiou. É ou não é verdade? Como é difícil. Mas sempre temos de procurar amigos. Pessoas a quem nós podemos encolher nosso pescoço no ombro, abrir o coração, orar. Nós estamos reunindo um grupo de amigos lá em casa, grupo de amigos, assim, não tem nada a ver com a igreja em si, para estudarmos a Bíblia. Orar um pelo outro, orar também quando for necessário durante a semana. E como é gostoso você saber que não está sozinho no mundo. O que diz Gênesis 2:18? Não é bom que o homem esteja só. A palavra homem lá é Adão. Adão significa o ser humano, a natureza humana. Não é bom que a natureza humana seja construída só por homens ou por um tipo de pessoas. Não é bom, é preciso convivência. E Deus traz ali logo na criação esse ensino em si. Se você não tem amigos, procure, porque um olhar de amigo alegra o coração, traz boas notícias e fortalece até os ossos em si. Como é difícil você imaginar se está sozinho. O pastor Guilherme escreve bastante, semanalmente, inclusive, sobre liderança, e dos custos da liderança é a solidão. Como é difícil, muitas vezes, a gente ter de tomar decisão. Porque, às vezes, temos de tomar a decisão sozinhos. Mas, como é gostoso quando vamos tomar uma decisão na liderança e temos pessoas a quem compartilhar, para nos dar ideias, para orar conosco. Então, é esse o papel do amigo em si. Bom, vamos concluir. Algumas palavras de sabedoria. A alegria é alguma coisa que é multiplicada quando é dividida. Não dá para ficar com a gente. A alegria tem de ser dividida. Uma vida sem alegria é como uma lâmpada sem eletricidade. Para que serve? Nada. A alegria não está nas coisas que possuímos, mas dentro de nós mesmos. Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Precisa chamar um encanador mora aí para consertar, que é Jesus Cristo, né? E agora a equipe vai soltar uma transparência para mim aí, o próximo quadro. Isso, ver. É preciso ver a vida. É preciso ver as pessoas, ver as formas. Isso é um detalhe. A próxima.
Volta agora para vocês verem, pode voltar a transparência. E olha agora de novo. Não só ver, viver a vida. Viver a vida, mas viver de bem com a vida. Viver amando as pessoas. Viver de todas as formas. É um detalhe. Detalhe que faz diferença. Tenha uma boa semana, Pastor Guilherme, que Deus abençoe você. 4.5, né? Que traga bastante 4.5 ainda para a sua vida. Nívia, Júnior e Maria Laura. Deus abençoe. Um hino que fala de que nós devemos olhar para o Senhor, olhar para Cristo, pois Ele é a razão da nossa alegria. E vamos também consagrar os nossos dízimos e ofertas. Forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir. Como? Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheitar, multidões sem luz, sem Deus aguardam. É o caos do mundo. Desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor, desprezando neste mundo as sendas varilosas. Volvo meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e
e autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão que Deus ministrou, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo. Queiram sentar-se, por favor. Vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas com o irmão João. Depois da oração, irei fazer alguns comunicados para a igreja. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que nos amou, Senhor, mas se revelou a nós, Senhor, através do teu Espírito, através da tua palavra, para que fôssemos, Senhor, instrumento de adoração ao teu santo nome. Obrigado a Deus, como os teus filhos aqui estamos agradecidos e alegres, Senhor, porque o Senhor habita em nós. Nós estamos alegres, Senhor, e contentes, porque apesar das aflições deste mundo, apesar das turbulências do mundo, o Senhor nos tem dado, Senhor, irmãos que amamos, ó Deus, que juntos podemos te louvar e te exaltar, que juntos, Senhor, podemos aprender da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos, em especial o pastor Guilherme, Senhor, que o Senhor designou para que estivesse entre nós, para ministrar a palavra, Senhor, para dirigir, Senhor, esta igreja, essa agência aqui local. Senhor, abençoa a vida dele como assim dos seus familiares, ó Pai. Abençoa a vida de todos os líderes aqui desta igreja, Senhor. Abençoa a vida dos irmãos, Senhor, que têm sido abençoados por Ti, mas têm também cooperado, Senhor, através dos seus bens, de suas vidas com a obra tão maravilhosa, Senhor, que é a obra que o Senhor tem para salvar vidas, ó Deus. Usa-nos como instrumentos, Senhor. Abençoa os dízimos, oferta. Abençoa os irmãos que estão passando por alguma dificuldade, que eles permaneçam firmes na fé, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que supre, e o Senhor é um Deus que dá a vitória àqueles que te buscam em espírito e em verdade. Pedimos assim, Senhor, agradecidos por esse culto, pedimos em favor de todos os nossos irmãos espalhados na face da terra, no nome santo de Jesus, que somos agradecidos. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao término desse culto de louvor ao nosso. E iremos ouvir o coro cantando mais uma inspiração musical. Mas antes do coro cantar, eu quero convidar o pastor Guilherme para encerrar o culto e orar também por nós. Nosso pastor, a quem nós tanto amamos. Quero agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram. E quero também dizer a você que todo aniversário tem uma coisa. O que é? Bolo, é isso aí, bolo diet, pastor. Não engorda, eu não engordo. Eu não vou engordar, eu vou comer e não vou engordar. Então, nós iremos conduzir o culto da seguinte maneira. O pastor Guilherme vai estar dirigindo aí, dando algumas orientações a respeito, orando por nós, a respeito talvez da semana, o que vai acontecer. Após o pastor orar, nós iremos ouvir a inspiração musical com o coro. E o pastor Guilherme e família irão lá para a quadra. Então, esperem aqui até o pastor Guilherme chegar lá, e aí você vai ter a oportunidade de dar um abraço nele lá, apertado, dar um presente, outro presente, mais presente, né, pastor? Comer um bolo com a gente e ter um momento também de comunhão. Queremos agradecer o pastor Lourenço, a sua esposa, por estarem aqui. É uma honra tê-los aqui conosco. Sempre bom. Pastor? Tudo bem, queridos. Obrigado, viu, Fernando? Irmãos, sempre aniversário é bom, né? E o pastor Lourenço, que agradeço muito por estar aqui, ele falou uma coisa certa. Porque eu, de fato, acho que passo 90% do meu dia sorrindo. Algumas vezes, pouquíssimas, vocês já me viram até bravo. Mas foram poucas, não foram? Lá quando a gente acorda lá em casa, às vezes eu vou acordar a Maria Laura, que a gente acorda quase todos no mesmo horário. Aí eu já vou e faço uma coceguinha nela, né, Laurinha? Aí às vezes ela fala assim, pai, para com isso, logo cedo.
Aí nós tomamos café juntos. Quando descemos para a garagem, eu e a Laurinha apostamos corrida até o carro para ver quem chega primeiro. É quase todo dia. Isso sem contar que eu já mexi com a Nívia, só não mexo muito com o Júnior de manhã, que ele é o primeiro a sair e ele sai assim antes de nós. Mas de fato a alegria tem que ser uma marca nossa. Porque Deus nos dá muitos motivos de alegria, muitos motivos mesmo. Não só a salvação, que é um presente enorme, que alegra o nosso coração, mas viver com Jesus aqui nesse tempo também é tão bom, não é bom? É um motivo de alegria. A gente passa muitas lutas na vida, você passa, eu passo, mas a alegria é maior. Aliás, recadinho para o seu coração, quando você estiver muito chateado, muito nervoso ou muito aborrecido, faça um teste. Lembre-se de tudo aquilo que Deus tem te dado e esboce um sorriso no rosto. Porque a terapia que nós lemos ali em Provérbios, ela funciona de verdade. Você pode aproveitar essa bênção de Deus. A alegria é uma grande bênção do Senhor. Agradeço as palavras do meu colega Daniel. Já agradeci ao Lourenço, obrigado novamente. A todos os irmãos. Fiz aniversário sexta-feira eu recebi logo de manhãzinha, não uma cesta de café da manhã, foi um container. Porque nós tomamos café da manhã na sexta, no sábado, hoje, lanchamos à tarde ainda. Foi uma grande sexta. Recebi aí todos os recadinhos pelo Facebook, telefonema, e-mail, gente que ligou lá em casa. Muito obrigado, viu, queridos? Também hoje pela manhã, o presente aí da igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. E que tudo que você dê, não só para mim, mas para alguma pessoa que você ama, que você receba, não em troca, mas que receba a alegria de poder alegrar alguém. Porque quando você me alegra ou alegra uma pessoa, você saiba, você pode se alegrar pelo efeito do seu ato na vida daquela pessoa querida. Fique em pé, vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse finalzinho de culto, nós louvamos o Teu nome e nós Te engrandecemos, porque em Cristo Jesus, nós temos uma vida tão boa, Pai. Não estamos aqui dizendo que a nossa vida é isenta de lutas, ou é isenta de problemas. Eles são reais, nós os temos, mas a vida com Jesus é tão maravilhosa, que apesar das lutas, apesar dos problemas, nós podemos dizer que somos felizes. A alegria do Senhor, como diz a palavra, é a nossa força, é a nossa energia, é a nossa motivação. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos irmãos aqui, na minha vida pessoal, na vida de minha família. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens dado provas de que nos ama, de que tens prazer de cuidar de nós. E Pai, nesse dia, quando celebramos mais um ano de vida, eu te agradeço, Pai, porque reconheço que estar vivo é um presente do Senhor, e estar vivo com essas pessoas queridas é um presente dobrado, começando pela vida da minha esposa, dos meus filhos, meus pais, meus familiares todos, meus irmãos em Cristo aqui na igreja, meus colegas. Eu te agradeço, Pai, porque tudo isso é presente Teu, e eu te louvo por cada pessoa, por cada um que o Senhor acrescentou à minha história de vida, desde que eu era um garotinho lá na igreja de Brasilândia, até chegar aqui, Pai.
Te louvo pelos meus parceiros e colegas de ministério aqui na Betel. Que o Senhor abençoe muito o Rubens, o Fernando, o pastor Gerson, os líderes de ministério, os membros da diretoria, os diáconos. Agradeço o Senhor pelas pessoas que o Senhor confiou a mim e ao ministério dessa igreja. E peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe muito cada uma delas. E se alguma delas, Pai, estiver meio chateada, que a alegria do Senhor inunde esse coração, Pai. Porque quando nos reunirmos como igreja, nós queremos nos reunir em e na alegria do Senhor. E agora eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui, que o teu grande amor, que a graça do teu Filho Jesus e que o consolo e poder do teu Espírito estejam sobre nós hoje e até aquele dia, quando continuaremos a nos alegrar na perfeição da tua presença. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. E aguardo vocês lá na quadra para um abraço. Esperem só um pouquinho para o pastor Guilherme chegar na quadra, para nós cantarmos o parabéns. Então, só um pouquinho mais de paciência, e aí você vai poder dar um abraço, vamos cantar o parabéns, em gratidão a Deus. Pois a